Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos para mais um episódio aí do nosso Atualizando, trabalhando efemérides, os grandes aniversários aí. Estamos aí com o professor Rogério, que vai dar um pitaco em alguns pontos importantes de história, e eu falo também de alguns pontos envolvendo aí a nossa querida geografia. Rogério. Muito bem, olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Atualizando. Nós vamos abordar alguns temas importantes que acreditamos serem possíveis nas principais provas de vestibular em função de ser efemérides, né? Assim, movimentos que terminaram com datas, né, que completam aniversário. Então, datas aí sempre com final 4 chamam a atenção nos vestibulares desse ano. Por exemplo, Alexandre, nós temos grandes eventos, grandes acontecimentos da história do Brasil. Eu vou focar mais na história do Brasil, porque o professor Mocelin, professor Monteiro, recentemente abordaram temas de história geral, né, importantes, efemérides aí que devem ser lembradas nas questões de história geral. E no Brasil nós temos, por exemplo, a Revolução Federalista de 1894. Aliás, há um episódio gravado pelo professor Mocelin sobre esse tema. Nós podemos deixar o link aí para vocês relembrarem. O movimento da revolta da vacina em 1904, super importante, né, em função de ter ocorrido uma reforma urbana no Rio de Janeiro, início do século. São 120 anos da revolta da vacina e num período aí pós-pandemia, né, em que a vacinação esteve no centro do debate, foi um tema bastante polêmico, eu acredito ser muito importante os alunos lembrarem. E a questão sanitária no Brasil ainda é exatamente, né? Então esse tema merece ser lembrado. Temos a Constituição de 1934, né, super importante também, com muitos avanços sociais, direitos trabalhistas, o voto feminino, a justiça eleitoral, com a instituição também do voto secreto no Brasil. Mas são muitos temas de história do Brasil. Então é necessário fazer um recorte, né, para o nosso bate-papo de hoje, para esse episódio em particular, e a gente vai prometer aqui para os nossos ouvintes e alunos que um próximo episódio abordaria, então, vai abordar, né, a segunda etapa, digamos, a vai ser a terceira já. O Celinho e o Monteiro já gravaram uma parte também. Vamos chamar tem o genocídio de Ruanda, tem o apartheid. Perfeito. 20 anos das redes sociais, tem coisa aí que... Aguarde. Então, daí a gente pode prometer aí para um próximo episódio outros importantes eventos da história do Brasil que também completam o aniversário. Mas eu trago, então, para que a gente possa começar essa série, ou continuar, como você disse, abordando efemérides, a gente pode lembrar do suicídio de Getúlio Vargas, o trágico suicídio do presidente Getúlio em 24 de agosto de 1954. Né? Um conteúdo que os nossos alunos conhecem, que foi abordado recentemente no Cine Positivo, né? Nós fizemos um evento com cinema, e um dos filmes recomendados foi Getúlio. Se você não viu, não acompanhou esse evento no Curso Positivo, não conhece o filme Getúlio, vale a pena para você acompanhar os últimos dias da vida de Getúlio Vargas, a crise no governo, desde 5 de agosto de 54, quando ocorreu o atentado na Rua Toneleiros, né, cujo alvo foi o inimigo número 1 de Getúlio Vargas, o jornalista Carlos Lacerda, líder da oposição. Mas foi um atentado que não deu certo, que acabou vitimando de maneira fatal Rubens Vaz, major da Aeronáutica. Então imagine toda a repercussão dessa tentativa, né, de matar o líder da oposição, Carlos Lacerda, e o quanto isso agravou uma crise no governo que já vinha de algum tempo, dos meses anteriores, ali no primeiro semestre do ano de 1954, o crescimento da oposição, né, o Vargas mexendo com o capital estrangeiro, aí, com as grandes empresas multinacionais, uma vez que instituiu o controle de remessa de lucros ao exterior, uma série de situações políticas, econômicas que geraram um aumento da oposição ao presidente Getúlio. E o presidente Vargas ele não admitia uma nova renúncia. Foi pressionado pelos militares a renunciar, mas já havia renunciado no pós-guerra, né? É preciso lembrar que ele tinha permanecido no poder durante 15 anos, na chamada Era Vargas, de 1930 a 45, e quando termina a Segunda Guerra Mundial, com a derrota dos regimes totalitários na Europa, não havia ambiente político para o Vargas continuar com o mesmo perfil de governo daquilo que a gente chama de Estado Novo, né? Um governo ditatorial,
E a ditadura do Estado Novo tem fim exatamente com o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele é pressionado pelos militares, inclusive pelo ex-ministro da Guerra, o general Eurico Gaspar Dutra, que é o seu sucessor em 46. Ele renuncia. Há uma nova Constituição redemocratizando o Brasil em 1946, convocação de eleições, e o Vargas volta em 1950, na primeira eleição que ele disputa com o voto popular, e é eleito com uma expressiva votação. Como ele mesmo escreveu na Carta Testamento, voltou nos braços do povo, né? Ele afirma essa expressão, voltei nos braços do povo, na Carta Testamento, em que ele diz também ter saído da vida para entrar na história, uma frase famosa, né, da sua carta de despedida, a Carta Testamento, como é conhecida. Então, Getúlio cumpriu a promessa, por não querer renunciar pela segunda vez, cumpriu a promessa de que se os militares fossem retirá-lo do poder, teriam que levar o corpo de Getúlio, né? Ele diz, se vocês forem entrar no Palácio do Catete, vão ter que levar daqui o meu cadáver. O golpe, que não ocorreu em 54, porque ele foi ameaçado de ser destituído, ocorreu 10 anos depois, em 64. Então, rapidamente aqui, para a gente avançar, para avançarmos 10 anos, houve a deposição do presidente João Goulart, inaugurando 20 anos de regime militar no Brasil, né? E esse golpe, essa deposição de João Goulart pelo Exército Brasileiro, pelos militares, inauguram um regime que vai se estender até 1984. Né? Um conteúdo, Alexandre, que por si só já é sempre muito lembrado nas provas de história. Né? Por exemplo, é um dos temas campeões das provas de ciências humanas do Enem. E a história recente reacendeu, né, esse tema. Exatamente. Sempre o regime militar é um conteúdo bastante lembrado. Por nós estarmos aí diante de uma efeméride, né, de 60 anos da deposição do presidente João Goulart, eu acredito que seja também um tema que, como eu disse, por si só já é relevante, mas eu acredito que possa ser um pretexto para os vestibulares lembrarem novamente, com evidência, desse início do regime militar em 31 de março de 1964. Sim. Ok? Na geografia, Alexandre, nós temos alguma efeméride interessante para também nessa data abordar não, com os alunos na sequência? As coisas na geografia não são tão antigas assim, elas são mais recentes, mais modernas, joviais. Certo. Não. A gente pode adiantar aí para 74, que tem mais um aniversáriozinho. Agora sim, agora é 84. Agora chegou, agora é minha vez, agora sim. Eu pensei que você tinha um tópico de 74, por isso que eu disse, pô. Tá. Gente, uma coisa que aconteceu importante em 1984 foi a instalação da base brasileira na Antártica, né, que recebe o nome do comandante Ferraz, que foi um grande comandante da Marinha, mas até mais que isso, foi um grande também oceanógrafo e tal, que participou de missões junto com a esquadra britânica na Antártica, né? E foi um entusiasta muito importante para o chamado ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro lá, né? Então é importante sempre lembrar, né? A Antártica ela foi convertida em um território internacional e essa condição, pelo Tratado Antártico, é mantida até 2041. Deverá ser perpetuado. Existe um protocolo também no Tratado Antártico, né? Que a Antártica ela não pode ter populações fixas, né, pesquisas apenas para fins pacíficos, não pode ter bases militares, né? O Tratado de Madrid, o Protocolo de Madrid, depois proíbe a retirada de recursos naturais na Antártica. E por que o Brasil mantém essa base lá? Bom, pelo interesse científico, né, que é diverso, oceanográfico, geológico, astronômico, cartográfico, né, de testar materiais na Antártica, né? Então tem essa situação. A nossa base está estrategicamente, né, na chamada Península Antártica, que é o ponto mais próximo aqui da América do Sul, né, nas Ilhas Shetland do Sul, mais especificamente na ilha Rei George, né? Bonito isso lá, o negócio e tal. E muita gente acha que o Brasil não tem mais base, porque aconteceu um acidente em 2012, né? Teve um incêndio na nossa base, ela, né, a base ela é científica, mas conta com o apoio da Marinha e da Aeronáutica, né? E 2 militares brasileiros até morreram lá na tentativa de evitar o avanço das chamas e tal. Mas o Brasil reconstruiu essa base,
né? E já estamos em operação novamente lá e tal. Então, essa é a importância. E as universidades, como a Universidade de São Paulo, universidades que os nossos alunos têm bastante interesse aqui, né? A própria Federal do Paraná, que tem os estudos oceanográficos aí, a Federal de Santa Catarina, a CAF, né? O grupo e tal, eles têm interesse lá. Então, o que acontece é um assunto que pode muito bem aparecer, né? No curso a gente tem uma aula específica sobre a questão antártica, e vale a pena você dar uma conferida. O Tratado Antártico, o Protocolo de Madrid, qual o interesse dos países lá, né? Tem essa situação. Então, esse é o meu aniversário aí, né? de 40 anos, em 1984, então. Bom, 84 é um ano muito importante também para a história do Brasil, porque eu estava comentando com a deposição do presidente João Goulart, houve o início do regime militar, que se estende por 20 anos, e 84 é o último ano do mandato do quinto e último presidente militar que governou o Brasil nesse período, que foi o presidente João Batista Figueiredo, né? Em janeiro de 1985, nós tivemos eleições para escolher o sucessor, né, do presidente Figueiredo. Quem nos acompanha pode responder mentalmente aí se essas eleições de 1985, 15 de janeiro de 85, foram diretas ou indiretas. Lembra disso? Eleições indiretas para presidente que culminaram aí com a vitória de Tancredo Neves e o vice-presidente José Sarney, né, inaugurando aquilo que a gente chama de Nova República, expressão utilizada para indicar esse período pós-regime militar, né, de 64 a 84. Então, 1985 marca a Nova República. Mas eu quero lembrar, para quem nos acompanha, Alexandre, que houve uma campanha maciça para aprovação da chamada Emenda Dante de Oliveira. O nome do deputado federal do Mato Grosso, pelo PMDB, que em 2 de março de 1983 apresentou uma proposta de emenda constitucional. Essa emenda ela alteraria o dispositivo da Constituição ainda em vigor de 1967, a Constituição que foi promulgada durante o regime militar, e que previa eleições indiretas para presidente. Então era preciso alterar esse dispositivo, era preciso incluir uma emenda constitucional, uma vez que a nossa atual Constituição só seria elaborada na Constituinte de 1987 e promulgada em 1988, outubro de 88. Por isso a expressão diretas já. A sociedade civil queria eleger o presidente pelo voto direto por uma emenda constitucional e não esperar a próxima Constituinte para daí colocar, né, esse elemento aí eleitoral, um dispositivo na Constituição atual prevendo eleições diretas para presidente. Então, a expressão diretas já foi o nome que popularmente denominou a Emenda Dante de Oliveira, para não ficar usando o nome formal, né, do deputado federal. Então, ele apresentou a proposta em março de 83, mas a votação da emenda na Câmara dos Deputados foi marcada para o dia 25 de abril de 1984. Nos primeiros meses desse ano de 1984, uma série de comícios foram realizados nas principais cidades do Brasil, as capitais levaram multidões às ruas, e você sabia que o primeiro comício das diretas já foi aqui em Curitiba? Ah, você me contava outro dia, fantástico isso. Isso pode ser cobrado, né? Sim, foi aqui. Exatamente. Na boca maldita, né? Exatamente, talvez nos vestibulares aqui estaduais, né, que possam puxar. Porque a famosa manifestação foi da Candelária, né? São Paulo levou 1,5 milhão de pessoas às ruas. Foi algo extraordinário, né? 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, entre 1,3 milhão e 1,5 milhão em São Paulo. Mas tudo começou no dia 12 de janeiro de 1984. Foi o primeiro comício realizado no Brasil que levou 40 mil pessoas aqui à nossa tradicional Boca Maldita, um reduto da nossa cidade ali de encontro, né, de políticos, manifestações de rua, né, um local de debates, enfim, a tradicional Boca Maldita ali no final da Avenida Luiz Xavier. Você sabe que ela está no Guinness Book como a menor avenida do mundo, né? Ah, é? Porque a Avenida Luiz Xavier ela começa na Ébano Pereira, ali no Palácio Avenida, e termina na quadra seguinte ali. E é chamada Avenida Luiz Xavier. Que legal, que legal. É uma pequena, né, rua chamada de avenida. Então, ali é um reduto tradicional, né, de debate político na nossa cidade.
E Curitiba, ela é considerada uma cidade mais conservadora, né, de perfil mais provinciano. E você sabe que no meio artístico existe uma tradição de lançar shows, peças de teatro em Curitiba como laboratório. Deu certo aqui, vai dar certo. Exatamente. Essa é a ideia no meio artístico, que se a estreia for um sucesso em Curitiba, é sinal de que no Brasil todo a peça ou o show vai dar certo. Né? Já falando disso, né? Muitos roteiros, atrizes também terminam aqui para terminar consagrado. Né? Exatamente. Um exemplo de abertura da temporada de teatro é o nosso festival. O Festival de Teatro de Curitiba é bastante consagrado, né? Hoje já traz companhias internacionais, mas só um exemplo de como que tem esse perfil, né, do curitibano ser um espectador muito exigente, né, no teatro, na música, exigir qualidade. Então, se a peça deu certo, é sinal de que vai. Comício deu certo, deu certo. Então, no meio político, essa tradição também ela foi, né, considerada. O povo curitibano costuma ser considerado mais frio no sentido de não se mobilizar muito, né, em manifestações de rua. Janeiro é um período em que a cidade está vazia. Né, porque muitos estão no litoral, em férias e tal. Então, imagine levar uma multidão para as ruas de Curitiba, uma cidade que não é tradicionalmente muito mobilizada politicamente, diferente de Recife, Porto Alegre, Salvador, Brasília. Então, se você leva uma massa para as ruas na cidade de Curitiba em janeiro, é sinal de que esses comícios, e como realmente foram, deram certo em todas as grandes capitais. Multidões foram levadas às ruas, 50 mil, 100 mil, 150 mil em cada uma das cidades, 1 milhão no Rio de Janeiro, 1,5 milhão em São Paulo. Então, a pressão foi muito grande. Apesar dessa pressão, a Câmara dos Deputados não aprovou a emenda da Dante Oliveira. No dia 25 de abril, faltaram 22 votos para aprovação. O número mágico ali, para dar 2/3 do quórum da Câmara, era 320 votos. Foram 298 votos favoráveis. Faltaram 22. Por pouca, né? Não foi aprovado. Então, por isso, a eleição indireta de janeiro de 85. Foram 65 votos contrários, e o número que chama bastante atenção é a ausência de 113 deputados, que não foram a esse dia histórico cumprir o seu dever, né, de representar o seu eleitor, de votar. Houve, claro, pressão no governo militar, e aí muitos preferiram se abster, não indo à votação. Né? Houve 3 abstenções de deputados presentes na sessão, mas outros 113 não compareceram. Acho que é mais legítimo os 65 que manifestaram sua opinião contrária e foram votar contra do que essas ausências que chamam a atenção. Né? Então, esse foi o placar das diretas. E aí tivemos a eleição de Tancredo Neves indiretamente em janeiro. Tá? Fiquem atentos a esse tema que, né, é bastante significativo na história do Brasil. Eu acho que é uma aposta importante aí para as provas de vestibular. Vamos para frente, mais uma década aí, 94, o Plano Real. Esse só, né? Nós temos um episódio já aqui no Atualizando que vai ficar aqui também na descrição. Um rápido comentário sobre o ano de 94, né? São 30 anos do Plano Real. Você tem o link aí do episódio sobre esse importante plano de estabilização econômica, né? Finalmente o governo conseguiu dar um tiro certeiro, né, para combater a inflação, que vários planos econômicos dos anos 80 foram fracassados, início da década de 90. O que eu gostaria de comentar a respeito do ano de 94, nesse contexto de estabilização da moeda, é que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eleito por 2 mandatos consecutivos, né, o primeiro presidente reeleito na história do Brasil, ele foi eleito ainda no primeiro turno, em 1994. Muito pelo reflexo positivo do Plano Real, que ele tinha sido ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Aliás, muitas questões de vestibular causam essa confusão, porque colocam Fernando Henrique como pai do Plano Real e colocam como presidente da República, o que obviamente é uma afirmativa falsa. Então, Itamar Franco era o presidente da República, ministro da Fazenda, Fernando Henrique idealizou e lançou o Plano Real em 1º de julho de 94. Nas eleições de outubro, eleito ainda no primeiro turno, né, com grande sucesso, uma expressiva votação, em função desse êxito, né, de combate à inflação e estabilização da moeda. Em 94, nós tivemos no mês de julho ali, a vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Então, isso contribuiu para toda essa atmosfera positiva, né? Sabe que o Brasil, sendo a pátria de chuteiras, né, como é apelidado, com a paixão do brasileiro pelo futebol,
essas conquistas da seleção brasileira, elas acabam repercutindo também no meio político, o governo tentando usar, né, favoravelmente o êxito do esporte como êxito da nação, fazendo uma propaganda. Isso foi muito expressivo no tricampeonato mundial em 70 no México, com o regime militar fazendo uma propaganda, né, do esporte, recebendo os atletas, homenageando a conquista do tricampeonato. O Brasil tinha permanecido 24 anos, né, sem um título expressivo, e aí é tetracampeão mundial nos Estados Unidos. Essa atmosfera positiva, creio, né, esporte, né, campeonato mundial de futebol mais plano real, creio que tenha contribuído muito para a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições. Como eu disse, o primeiro presidente reeleito, né, porque em 98 foi possível ele se candidatar à reeleição. A reeleição sempre foi vetada na legislação eleitoral brasileira. A reeleição sempre vetada, inclusive na Constituição de 88, ou seja, a possibilidade de reeleição, que de fato ocorreu com Fernando Henrique, foi fruto também de uma emenda constitucional, né? E aí nós temos agora na legislação eleitoral essa possibilidade, né? Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, depois Luiz Inácio da Silva, né? O Lula, 2 mandatos, a presidente Dilma teve o impeachment no 2º mandato, mas chegou a ser reeleita, né? O presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro não reeleito, e agora nós temos o retorno, né, do presidente Lula. Então, um ano importante, o de 1994, né? 30 anos aí do Plano Real, acredito que seja também uma questão aí para a gente revisar na véspera de prova. E se tu não viu, vamos deixar aqui né, para você assistir. Vamos mais uma década aí? Bom, agora eu tenho 2 coisas rápidas para comentar sobre o ano de 2004. O primeiro foi o forte tsunami que atingiu a bacia do Oceano Índico, né? Isso foi no finalzinho do ano, inclusive, claro que uma tragédia, né? O número de mortos aí é dado entre 300 a 400 mil, né? E claro que morreu muita gente na Indonésia, em Bangladesh, mas havia muitos turistas naquela região, turistas europeus. Entre os mortos estão 9 mil, né, turistas. Por isso que até um filme que ganhou assim, uma grande repercussão foi O Impossível, que se você não viu, O Impossível, um filme que trata sobre esse tsunami. Mas o que acontece? Esse tsunami, ele também foi provocado por um dos maiores terremotos da história. Imagina, 9,3 na escala Richter. E ele vai abalar ali toda a bacia do Oceano Pacífico, chega inclusive na bacia do Pacífico ainda, claro, mas chega até na Antártica, chega até na África. Então foi um episódio, né, marcante da história geológica, assim como o vulcão Krakatoa. Né? Então alguém pode usar essa história para cobrar tectonismo, que a gente vê em aula, o choque de placas, a concentração dos terremotos está no anel de fogo do Pacífico, né, que está perto desse lugar, inclusive faz parte, só que repercutiu na bacia, né, do Oceano Índico. Então vale a pena dar uma lembrada aí nesse tsunami. E outra coisa que aconteceu, pode botar o nosso próximo tópico aí, são os 20 anos também do ciclone Catarina. Né? Em 24 de fevereiro de 2004, como muitas vezes acontece aqui no sudeste e sul do Brasil, tinha uma massa de ar quente, né? Isso a gente observa nas aulas, né? Os ventos sempre se formam nas áreas mais quentes, das áreas mais frias para mais quentes. Havia um bolsão de ar quente e chegou uma massa polar. Desse choque nós temos as famosas frentes frias, mas muitas vezes isso pode evoluir para sistemas giratórios, né? Ciclones, extratropicais, porque os ciclones mais comuns são tropicais, né? São mais violentos. Então evoluiu para um ciclone extratropical. Mas ele teve uma anormalidade, né? O pessoal comenta muito sobre furacão Catarina. Que assim, possível diferenciar? Assim, por que há essa confusão? Os ciclones são formados em áreas quentes. Né? Então, quando a gente chama os ciclones tropicais, dentro da zona tropical da Terra é mais quente, nos oceanos, que são áreas amplas, né? Há alguns anos eu dizia os oceanos são áreas planas, né? Parei de falar isso. Mas são áreas amplas e tal, a água guarda calor, então ali nós criamos sistemas muito grandes. Então, os ciclones tropicais que acontecem no Oceano Índico, como há alguns anos, né, atingiu ali a parte de Madagascar e tal, que se formam, por exemplo, no Oceano Pacífico, e são chamados de tufões.
e se formam no Caribe, são chamados de furacões. Eles são aquelas tempestades gigantescas, né, que tem aquele olho bem caracterizado no centro, né? O ar quente sobe, em função da rotação da Terra, cria aquele monstro, né? Mas o que acontece? Os ciclones extratropicais, relacionados às frentes frias, para encurtar a história, eles são mais complexos, né? Muitas vezes estão assim, uma mistureba, tem um olho frio, né? Aquele centro não é quente. Mas o Catarina, ele evoluiu para um sistema parecido com o furacão. Então, ele é um ciclone extratropical, né? A autoridade no Brasil que define isso, a Marinha, foi um ciclone extratropical, né? O INPE também, né? Um ciclone extratropical. Mas ele teve características de furacão, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam foi o primeiro furacão a se formar, né? Ele teve características assemelhadas. Os ventos chegaram a 180 quilômetros por hora, né? Porque se você pegar aí 2020, enquanto a gente estava naquela pandemia, né, teve o tal do ciclone bomba, foi um ciclone extratropical. O Rio Grande do Sul, no ano passado, foi afetado por vários, né, que causaram enchentes, aquela coisa toda. E o Catarina, ele foi excepcional por conta disso, né? Então, ele acendeu o alerta para as mudanças climáticas, ele foi muito bem acompanhado, institutos internacionais nos alertaram, né, da magnitude dele. Então, por isso que ele entra para a história. E eu até separei uns números, né? É uma coisa assim, ó, eu falei os ventos de 180 km por hora, mas ele destruiu 500 casas, danificou 40 mil, né? Foram 11 mortos e 518 pessoas feridas, né? E esse sistema todo funcionou entre o finalzinho do dia 23 até o dia 28. Né? Foi o que aconteceu. E a preço de hoje, ele causou um prejuízo de 1,2 bilhões de reais. Né? Por isso que ele pode ser lembrado. Devastador. Associado, aí, por exemplo, à tragédia do Rio Grande do Sul. Então é isso. É isso. Maravilha, acho que isso. Nos cercamos aí de boas dicas, né, para os nossos alunos sobre as efemérides. Isso, e vamos deixar aqui uns caminhos para você também dar uma olhadinha em algumas coisas a mais. Maravilha. É isso, Rogério. Obrigado aí pela parceria. Gente, um grande abraço. Até a próxima.